Olá, meus amados irmãos e amigos. Antes de mais nada, eu quero pedir em oração que seja sobre nós, sobre mim e sobre vocês, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora quero convidá-los a refletirem comigo em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26, onde nós vamos destacar 3 fatos que nós encontramos aí nesse trecho das Sagradas Escrituras, através do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nesse pequeno trecho da Santa Palavra de Deus, meus irmãos e meus amigos, do Deus que é justo, mas que também é amor, nós encontramos 3 fatos que, atentando você para eles, podem mudar o rumo da sua vida, tanto aqui quanto na eternidade, aqui e principalmente na eternidade. Quais são esses fatos? O primeiro fato, meus irmãos e meus amigos, expresso aí no texto de forma simples e direta, é que todos os homens são pecadores. Não é isso que diz o texto? Todos pecaram. Então, todos os homens, todo ser humano é pecador. O rei Davi, meus irmãos, no Salmo 51, quando ele se apresentava inteiramente quebrantado diante do Senhor por causa do horrível pecado cometido contra Urias, com angústia de alma ele exclamava, apelando para as misericórdias do Senhor. E ele exclamava assim, lá no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Em outras palavras, meus queridos, Davi ele estava dizendo: Senhor, a minha iniquidade é tão grande que, para eu ser purificado dela, é necessário que o Senhor aplique sobre mim misericórdia em multidão. O Senhor está certo em me julgar e me condenar, e o que eu posso fazer é apenas clamar pelas tuas misericórdias. E a seguir, depois de dizer isso, depois de se expressar dessa forma, meus irmãos, Davi ele expressa a verdade de que ele, e não somente ele, toda a raça humana, já nascera pecador. Ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi lá no passado já sabia da sua condição de pecador, mesmo antes do seu nascimento, mesmo ainda na sua concepção. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, no trecho que lemos em Romanos, através do apóstolo Paulo, está a nos dizer que essa é a situação de todo ser humano. Não apenas de alguns, mas de todo ser humano. João,
quando ele escreveu a sua primeira epístola, logo no primeiro capítulo, no versículo 8, ele nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Lá no evangelho que ele escreveu, João, o mesmo João, ele registra no capítulo 8, o dia em que os escribas e fariseus, no intuito de tentar a Jesus, para que tivessem de que o acusar, né, ou de quebrar a lei de Moisés, ou de ser conivente com o apedrejamento de uma mulher, eles trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério, que por causa do seu ato, segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Que dizes tu, mestre? Foi o que eles perguntaram e insistiram em perguntar. E qual não foi a surpresa daqueles homens quando eles ouviram da boca de Jesus, ouviram a resposta de Jesus, que foi a seguinte: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ela tem que ser apedrejada? Tudo bem, então vamos apedrejá-la, mas que o apedrejamento comece por aquele que dentre vós estiver sem pecado. E eles ficaram tão surpresos e certamente vermelhos de vergonha que saíram um a um, começando pelos mais velhos, sem nada falar, sem nada fazer, ficando ali apenas Jesus e a mulher. Não havia ninguém entre eles que fosse sem pecado. Eles tiveram que admitir isso. E também não havia ninguém a quem eles pudessem chamar por ser sem pecado para atirar a primeira pedra. O único sem pecado ali era o próprio Jesus, e este não iria atirar a pedra naquela mulher. Se fosse possível, claro, apenas uma situação hipotética, a gente sabe que isso não é possível, né? Mas se fosse possível viajar no tempo e eles tivessem os meios para fazer isso, eles poderiam retroceder geração por geração até chegarem a Adão, e eles não encontrariam ninguém sem pecado. Também poderiam fazer a mesma viagem para frente, para o futuro, geração por geração, até o momento derradeiro da história da humanidade, que eles não encontrariam ninguém sem pecado. E a razão disso é simples, está aí no texto. A razão disso é que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. É o que afirma categoricamente a palavra de Deus. Então atente bem para esse fato. Você é pecador. Você que tem atirado a primeira pedra quando alguém peca, talvez não literalmente, né, mas com as palavras, lembre-se disso. Você é pecador. Você que tem apontado o dedo com desdém para os outros, lembre-se desse fato. Você é pecador. Você que não tem poupado palavras para difamar maldosamente o seu irmão, lembre-se, você é pecador. E mesmo você que tem se utilizado das palavras para profeticamente, de forma correta, condenar o pecado pelos outros praticados, ainda que não ao pecador, não se esqueça de que você também é pecador, é um pecador. Obviamente que você pode e até deve, como Jesus, não aprovar e até denunciar, pregar contra o pecado. Você pode, como Jesus, dizer a alguém de quem você tratou acerca de seu pecado: vá e não peques mais. Mas, diferentemente de Jesus, você não pode se esquecer de que você mesmo é um pecador carente da misericórdia e do perdão do Senhor. Então esse é o primeiro fato que nós encontramos aí no texto. Todos os homens são pecadores, todos nós somos pecadores. O segundo fato, meus irmãos, encontrado no texto e também colocado aí de forma simples e direta, diz respeito à consequência do pecado. Revela-nos aí o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que todos pecaram, e porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Agora, se o primeiro fato
de que todos pecaram é reconhecido quase que por todo mundo, este segundo fato, destituídos estão da glória de Deus, é ignorado por muitos. Mas, meus irmãos e amigos, é um fato absoluto, um fato incontestável, é a palavra de Deus quem o diz. Mas o que significa isso? Estar destituído da glória de Deus. Significa que o homem está separado de Deus. E pior, separado de uma maneira tal que não há nada nele mesmo, no homem, que possa propiciar um, entre aspas, reajuntamento. Há uma ilustração contada por alguém chamada Newell, que diz assim, e que é muito propícia para a gente ilustrar esse fato aqui. Quão triste e horrenda é a condição do homem. Suponhamos que eu me dirigisse, diz Newell, a uma audiência da cidade de Nova York e dissesse: olha, vamos descer para o bairro de Bateria, um bairro à beira-mar, e vamos saltar dali até Londres. Veja bem, de Nova York a Londres, saltar o mar até Londres. E ele diz assim: olha, alguns jovens vigorosos saltariam uma distância de mais de 3 metros, talvez. Mas isso ainda estaria muito aquém de Londres. Alguns talvez não saltassem nem 1 metro. Mas isso não importa, pois o fato é que todos, independentemente da distância que conseguissem saltar, todos teriam ficado muito aquém da costa inglesa. E o pior é que aqueles que saltarem mais longe se encontrarão em águas mais profundas. Paulo, o principal dos pecadores, saltou a distância mais longa na corrida da justiça própria, somente para exclamar: desventurado homem que sou, tendo que descobrir que era mister depositar a sua confiança exclusivamente em Cristo. Então você consegue imaginar essa situação triste? O homem, eu e você, o homem está destituído da glória de Deus e não encontra forças em si mesmo para, entre aspas, pular para o lado de Deus. E, meus irmãos, para que fique bem marcado em nossas mentes, em sua mente, essa terribilidade ou a terribilidade dessa situação de separação, eu quero contar para você a história real, verídica, do final da vida de Sir Francis Newport, que, mesmo instruído na palavra de Deus, acabou por tornar-se um ateu. E Newport, nos dias derradeiros de sua vida, cometido por uma doença venérea, atormentado pela expectativa do que lhe estava por vir, ele exclamou assim: de onde vem esta guerra ao meu coração? Ah, se eu pudesse me deitar no fogo que não se apaga durante 1000 anos para comprar o favor divino. Mas não adianta desejá-lo. Milhões e milhões de anos não me colocarão mais perto do fim dos meus tormentos do que uma só hora. Ó eternidade, eternidade. Ah, as insuportáveis agonias do inferno. Então veja que situação triste. E não se esqueça disto: todo o homem é pecador e destituído, privado está da glória de Deus, da presença de Deus. Esta é uma situação terrível, a mais terrível de todas as situações. Você pode ser privado de suas posses materiais, isso é terrível, terrível. Você pode ser privado de viver na presença de amigos queridos, dos quais antes você pensava que nunca iria se separar, e essa é uma situação terrível. Você pode ser privado da sua saúde física, isso será terrível, mas não há nada que seja mais terrível do que ser privado de estar na presença de Deus na eternidade. O que fazer então? Você pode se perguntar. O que fazer se, conforme estamos entendendo pela palavra de Deus, não há nada em nós mesmos que possa nos propiciar esse reajuntamento a Deus? Nós não encontramos forças em nós mesmos
para, entre aspas, pularmos para o lado de Deus, nos reajuntarmos a Deus. O que fazer? E aí aqui, meus irmãos, nós chegamos ao terceiro fato encontrado no texto sagrado, que é o fato de que o homem não precisa continuar destituído da glória de Deus. Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas não precisamos continuar destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque Deus mesmo providenciou a solução. E esta solução é o seu Filho Jesus. Então não há solução em nós mesmos, mas há solução em Deus, na pessoa do seu Filho. Então todos pecaram e separados estão de Deus e não há nada de si mesmos que possam fazer, mas podem entregar-se a Cristo e serem justificados gratuitamente pela redenção que há nele. A palavra de Deus nos diz que em Cristo há justificação. Isso significa que quando nós estamos em Cristo, Deus olha para nós e vê não a injustiça que há em nós, mas a justiça que há em Cristo, em quem nós agora estamos. E que a nós, justiça essa que a nós foi imputada, uma vez que nós cremos nele e nos rendemos aos seus pés. Em Cristo há perdão dos pecados. Em Cristo há redenção. Ele pagou o preço do nosso resgate. Em Cristo Deus se torna propício a nós. Enfim, em Cristo há salvação. Conta-se, meus irmãos, que certo mineiro, quando trabalhava em uma mina de carvão, foi deixado para trás por seus companheiros. E quando estava sozinho, de repente, sua lâmpada caiu e apagou-se. E ele ficou em completa escuridão. E sua única esperança era encontrar um guia seguro para o elevador. E então, tateando nas trevas, com as mãos e com os pés, o pé bateu nos trilhos da estrada de ferro pela qual transportavam o carvão. Cautelosamente, então, ele foi se movendo com dificuldade, conservando um pé a deslizar pelo trilho. Não podia ver nada, mas conseguia sentir o trilho. E depois de muito tempo, ele chegou ao pé do elevador e pôde dar o sinal para o mandarem buscar. Em pouco tempo, ele foi elevado para a superfície, saindo para a gloriosa luz do sol, que lhe mostrou o caminho para casa. Então, confiando naqueles trilhos, em meio à escuridão, ele encontrou, enfim, o caminho iluminado. Nós também temos, meus amados irmãos e amigos, neste mundo escuro e tenebroso, entre aspas, trilho seguro que nos conduz à verdadeira luz eterna. É o único caminho certo. Disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho. É o caminho dos tempos antigos, desde os dias da eternidade, como disse Miqueias, capítulo 5, verso 2. Ver o bom caminho, esse bom caminho, reconhecê-lo e mesmo amá-lo, no entanto, não é o bastante. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos andar por ele. A obediência a esse caminho que é o Senhor Jesus é a resposta da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele afirmou assim: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, vivendo para Cristo, obedecendo a Cristo, esse alguém é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então, meus queridos irmãos e amigos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas não precisam continuar destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho, Deus providenciou a solução. Essa solução é o seu Filho. Nós estamos agora nos aproximando do Natal, né? E o Natal fala isso para nós. O Filho de Deus nasceu entre nós. Deus enviou o seu Filho como a solução para o nosso problema de separação dele. Ele veio para nos buscar e para nos salvar. Então eu concluo esta mensagem, esta reflexão, conclamando a você que pense nisso. Pense no fato de que você é pecador, porque todos somos pecadores. De que você está
destituído da glória de Deus até que entregue a sua vida a Jesus, aquele que é a solução de Deus, aquele que veio para nos reajuntar a Deus. Então eu concluo conclamando você a que entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus. Tenha mudado hoje mesmo o rumo da sua vida aqui nesse mundo e principalmente na eternidade. Zaqueu, o publicano, teve um encontro com Jesus e a ele foi dito: hoje veio a salvação a esta casa. Será, meu querido amigo, que o mesmo poderá ser dito de você hoje? Hoje veio a salvação a esta casa. Por quê? Porque nesta casa tem alguém que entregou a vida para Jesus, que abriu o coração para Jesus. Não deixe passar esse Natal sem você se render aos pés do Senhor Jesus, se ainda não fez. Lembre-se, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus, separados da presença de Deus, mas podem ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aquele a quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então entregue a sua vida a Jesus, ainda hoje. Não deixe passar mais um dia sequer sem você se render aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar poderosamente essa palavra ao nosso coração. Amém.